Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui, que bom que essa semana a gente vai poder falar sobre um tema tão precioso, a diferença entre valor e preço. E é uma coisa que às vezes dá uma pirada na nossa cabeça, dá um turbilhão na nossa cabeça entender a diferença entre uma coisa e outra. Por muito tempo eu pensei que quanto mais caro, mais valor algo tinha. Dentro de uma visão monetária, de uma visão de quantidade, né, de valor financeiro daquilo ali, talvez faça sentido, mas quando a gente fala sobre importância, sobre valor do ponto de vista de importância, por exemplo, eu não consigo comprar uma família, eu não consigo comprar tempo de vida, eu não consigo comprar relacionamentos, são coisas que têm um valor tão grande, mas que não tem um preço real que se possa pagar. Então nós vamos entender essa semana a diferença entre valor e preço, e eu quero que você estique a cabeça e saia ao final dessa semana entendendo o valor e o preço das coisas e dando valor àquilo que muitas vezes não consegue ser quantificado, mas que tem uma importância tremenda na nossa vida. Amém? Fica comigo. E esse tema de hoje tá dando também uma pirada na minha cabeça. Olha só, por que você pede esmola? Por que você pede esmola? Me diz aí, por que você pede esmola? Esse texto está em Atos, capítulo 3, versículo 3, que nós vamos entender essa pergunta, por que você pede esmola? Mas eu quero ler hoje muito mais que Atos 3:3, porque eu quero que você entenda todo o enredo da história e junto comigo a gente mergulhe profundo nessa história de Atos 3, tá? Tá aqui, ó, Atos 3, versículo 1, eu vou ler o 1, 2 e o 3, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Esse cara, desde o ventre da mãe dele, ele era coxo. Ou seja, ele nasceu com essa deficiência. O qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ele já tinha esse hábito de todas as vezes ir para lá, para o templo, a porta do templo, chamada Porta Formosa, é a porta onde, vamos dizer assim, uma porta muito famosa de fato, né? Onde as pessoas entravam por ali, e geralmente quando elas iam fazer aquele tempo de oração, elas já estavam com o coração quebrantado, então era muito fácil que aquela situação dele, e o fato dele estar ali, quebrantasse o coração da pessoa que já vinha com o coração quebrantado para orar. Então juntava que a pessoa vinha com o coração quebrantado para orar e já tinha um cara, numa situação bem complicada ali, pedindo esmola. Então era favorável a ele que essa pessoa naturalmente desse esmola. Então ele ia rigorosamente, religiosamente, todos os dias na hora da oração ele estava ali. E aí eu quero terminar aqui com o versículo 3, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Então, ele fez com Pedro e João a mesma coisa que ele fez com todo mundo. A mesma coisa que ele fez a vida toda. Eu não sei quantos anos esse cara tinha, mas o indício que eu sei muito claro é que ele, aqui o texto fala, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Então, ele vivia esse episódio desde quando ele nasceu. Então, se você aí que está me ouvindo tem uma dor, um sentimento, uma dor que eu falo, não é uma dor não, ai tá doendo, não é isso não, é algo que te incomoda desde muito tempo atrás, ou te incomoda, às vezes até pouco tempo, mas se incomoda o teu coração, talvez você se veja como esse homem, que tem algo em si, que ele não quer viver naquela natureza, naquela situação, naquela condição, mas aquilo está nele e ele precisa ser liberto daquilo. Né? Assim como eu e você, muitas coisas nós precisamos ser libertos na nossa vida, mas nesse episódio, esse cara aí, exatamente esse cara, ele parece-me que já estava convivendo com a situação, ele encontrou um meio de dar certo na vida, usando o que ele tinha, e o que ele tinha? Aquela situação de estar com problema na perna, ele era coxo. O fato de ser coxo desde o ventre da sua mãe, ele já estava acostumado a viver naquela vida, e quando ele vê aqueles caras entrando no templo, olha só, presta bem atenção. Se você está doente, você está precisando de uma cura,
de algo dessa natureza, e você está num lugar onde as pessoas estão entrando para orar, com o coração já quebrantado para orar, já num horário que já era o horário certo de oração, então provavelmente eram muitas pessoas que passavam por ali e elas estavam focadas na oração, elas estavam disponíveis e estavam dispostas a orar, elas estavam muito mais dentro de um ambiente para milagre, para oração, para libertação, mas ele não pedia isso, ele não pedia uma oração na porta chamada Formosa, ele pedia dinheiro, ele pedia algo material, algo físico, ele pedia o preço, ele pedia um preço, entende o que eu estou falando? Ele pedia um preço pelaquela situação, ele pedia uma ajuda de preço, mas ele não entendia o valor do que poderia acontecer com ele se ele pedisse a alguém que orasse por ele, se ele pedisse a alguém que o ajudasse a mudar de vida, se ele pedisse a alguém para ouvi-lo e para ouvir as dores que ele sentia, as dificuldades que ele passava e tentar ajudá-lo. Não, ele pedia algo material. Mas o texto continua dizendo aqui, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós, ei, olha para mim agora, foi o que ele falou. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz no versículo seguinte: tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés, oh aleluia, e os artelhos se firmaram, glória ao nome do Senhor. Antes de eu começar esse vídeo aqui com você, eu estava lendo esse texto e estava emocionada. E eu quero dizer para você que independente do que você esteja passando, independente das tuas dúvidas, das tuas ansiedades, das tuas preocupações, das tuas necessidades, muito mais do que o preço disso, Deus quer te dar algo que tem um valor tremendo, que é libertação, é cura, é renovo, é fortalecimento, é uma vida que vai dar certo, muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens materiais. O Senhor quer te dar a eternidade. Pense nisso, e assim como esse homem, você e eu podemos encontrar nesse encontro, né? Nós podemos descobrir nesse encontro um grande valor, que é o poder de Deus manifesto na vida das pessoas, que podem ser revelado através das pessoas em nós, e haver cura, libertação, renovo, fortalecimento. Glória ao nome do Senhor. Um beijo grande para você, te vejo amanhã e vamos que vamos, porque tem muito mais pra gente compartilhar. Tchau, tchau.